um viveiro ou para ir para ser amarrada numa árvore. Essa aqui já está pronta para sair da estufa. E a gente arruma elas assim, arruma às vezes nos troncos, ó, tá vendo? Que também ela vai, fica bem no tronco. Essa aqui também. Depois do processo, ela vem de aclimatação. Pode Vir para o então. tronco, pode ir para o viveiro, pode passar para um vaso maior. Aqui, quando ela está desse jeito, ela já está aclimatada. Ela passou. Só que, não sei se eu, depois, se for o caso, quando as plantinhas estão muito pequenas, assim, a gente geralmente não finca elas no palito. Eu deixo elas soltas em cima de uma outra brandejinha com substrato. E aí, à medida que elas vão respondendo, aí então elas entram para o mesmo processo. Porque essas são muito pequenas. E aqui a gente aproveita tudo. Tudo. A ordem aqui é aproveitar tudo. E depois, de adulta, vocês têm aqui uma espécie aqui. Esse é um cimbídio. E ele fica bem bonito, tá vendo? Entendi. É só para vocês terem uma ideia do começo, do meio e do fim. Nós estamos aqui com o Fábio no cactário do Jardim Botânico e ele vai mostrar aqui pra gente algumas espécies de cactos, inclusive que estão ameaçadas de extinção. Tudo bem, Fábio? Olá, tudo bem. Então esse aqui é um cactário. Então aqui a gente faz uma coleção de cactos. Então tem cactos de vários tipos, de várias partes do Brasil e de fora do Brasil também. Dentro dos cactos que nós temos aqui, nós temos um que é ameaçado de extinção, que é o Neillodia conoidea, que é esse cacto aqui, que ele é típico de Minas Gerais também. Então essa coleção aqui, na verdade, ela está aqui no Jardim Botânico e ela pertenceu a uma pessoa lá do Ministério do Meio Ambiente, que ele tinha essa paixão por cactos e por peixes. Só que essa pessoa ela desapareceu há mais ou menos 2 anos e que esses cactos iriam ser perdidos. Então, para a gente viabilizar, eles foram trago aqui para o Jardim Botânico e com isso nós tomamos conta dele para que eles continuem ainda viventes. Vocês estão cuidando então, né? Explica pra gente, aquele cacto é bem peculiar, né? Ele tem uns ramos brotando, por que ele é dessa forma, assim? Pois é, então os cactos, como todas as geospermas, eles se reproduzem de forma sexuada e assexuada. A forma sexuada é quando ele tem troca de gametas. O grão de pólen, ele fecunda a flor feminina. Isso que vocês estão vendo aqui, na verdade, é um brotamento. Então, isso aqui é a forma dele assexuada. Se eu tirar isso aqui e eu plantar em um novo jarro, vai surgir um novo cacto que é idêntico a ele. É verdade. O cacto, ele dá frutos? Sim, o cacto, como todas as geospermas, ele dá fruto, sim. É verdade. Então, assim, o cacto, ele dá a flor, com isso ele é polinizado, ele dá o fruto, e a partir do fruto que tem a semente. E a semente é dispersa, que origina novos cactos. Então, vocês estão vendo, olha que bonito, que tem uma variedade enorme de espécies, né? E como é que a pessoa, quem quiser ter uma plantinha dessas em casa, quais são os cuidados básicos que ela deve ter para preservar a planta por muito tempo? O cacto, ele, como é uma planta tipo de deserto, então ela precisa de muita luz e pouca água. Então, todo mundo pode ter um cacto em casa ou no apartamento, em qualquer lugar que ele estiver, apenas tendo esses cuidados de deixar ele no sol e não colocando nele muita água, uma vez por semana. Mas aqui ele está protegido do sol. Ele está protegido, só que na verdade é uma estufa. Então a estufa aqui ele retém calor, e esse calor é que deixa ele com esse clima... Então, importante é o calor. Uhum. Isso daqui é uma planta? Sim. Que está brotando? Isso aqui, está vendo aqui, é uma flor dele. Na verdade que ela está seca. De acordo com as informações do Jardim Botânico, Gilberto Brasil, desde menino, deixou-se encantar pelas piabas dos rios cristalinos. Suas primeiras coletas de killfishes, pequenos peixes selvagens encontrados nas bacias brasileiras, datam da década de 80. Cartas desta época revelaram a outros pesquisadores a rota de Gilberto pelo Brasil rural. Ele foi convidado às regiões indicadas, onde encontrou guppies,
peixes tropicais de temperatura moderada e outros peixes que levou à Universidade Federal do Rio de Janeiro para taxonomia e sistemática. Começou aí uma amizade com os ecologistas e professores, um pacto de preservação que envolvia expedições, coletas e identificação. Em uma baía que abriga verdadeiras maravilhas nos rios Pardo e Cachoeira, ele descreveu pelo menos 5 gêneros. Do interesse incansável pela natureza, nasceu o encantamento com os cactos. Começou a colecionar estas plantas em 1990 e reuniu em sua casa centenas delas, exóticas, curiosas, pequenas e delicadas. Em fevereiro de 2009, os parceiros de jornada comunicaram com pesar ao Jardim Botânico o desaparecimento deste pesquisador. À sua família coube a entrega do legado de Gilberto, guardado neste espaço para gerações futuras, tributo a seu empenho. A natureza agradece. O Reabilita é o projeto de iniciativa do primeiro grupo de biólogos do Jardim Botânico de Brasília. O Fernando Noli é o biólogo responsável pelo projeto e está aqui para conversar conosco. Tudo bem, Fernando? Tudo jóia, tudo ótimo. Você poderia explicar para a gente um pouquinho sobre esse projeto, quando que iniciou? Esse projeto teve início em 2007, que através de um contato que o IBAMA fez com a gente, que tinham chegado 2 bugios para ele lá, que é a espécie de macaco que a gente trabalha nesse projeto aqui, que é a Loata carai, o nome científico deles. E aí o IBAMA tinha capturado um macho e uma fêmea, um casal dessa espécie, e eles propuseram para a gente trazer esses animais para cá, para que a gente reabilitasse eles, para que eles pudessem serem soltos depois. E aí começou, depois de lá a gente já soltou, começou com esse casal, depois a gente soltou mais, acho que 3 ou 4, e agora a gente está esperando mais um, o próximo que a gente vai pegar no IBAMA amanhã, para vir para cá. Então, aqui vocês trabalham apenas com espécies de macacos e quais outros animais também que vocês têm da fauna do Cerrado aqui, do Jardim Botânico? Inicialmente o projeto Reabilita, ele foi idealizado, voltado para essa espécie de macaco, que é o bugio. Mas a gente trabalha com outras espécies também aqui. A gente já fez a mesma coisa com o lobo-guará, que foi pego novinho, a gente teve que ficar com ele aqui até ele atingir a idade jovem dele para ele ser solto. Então, assim, o Reabilita, ele trabalhou por enquanto com essas 2 espécies, mas aqui no jardim a gente encontra várias espécies de mamíferos de grande porte, inclusive, que estão à solta aí. A gente tem veado, a gente tem onça suarana, né? A gente tem tamanduá-bandeira, tamanduá-mirim, ouriço cacheiro, né? Que é o porco-espinho, vários tipos de pequenos mamíferos, que são os ratinhos que vivem principalmente nesse tipo de ambiente que a gente está aqui, mata de galeria, que aí é fonte de alimento para quase todos esses outros bichos que eu falei, né? Tem jaguatirica, gato do mato, tem uma variedade grande de bicho aqui ainda. Então vocês trabalham na preservação, no cuidado e tem alguma pesquisa assim junto com isso? Isso, a minha função aqui, eu sou biólogo, mas a minha função aqui no jardim é monitoramento e controle. Então a gente, com essas espécies que eu citei anteriormente, a gente tenta fazer o monitoramento delas através de registros, fotografias, saídas noturnas que a gente faz, para ver se a gente encontra essas espécies. E a respeito das pesquisas, a gente recebe sim pesquisas das universidades aqui de Brasília, UNB, Católica principalmente, e onde a pessoa, o aluno de mestrado ou doutorado, procura a gente com uma pesquisa, com um título de pesquisa, ele passa por uma banca para saber se essa pesquisa pode ser realizada aqui dentro do jardim mesmo, e aí, sendo aprovada, ele desenvolve a pesquisa de mestrado ou doutorado dele aqui. Legal. Então, explica para a gente como que funciona a reabilitação. O animal ele vem para cá já para ser colocado de volta ao ambiente natural dele? Na verdade, esse processo é um pouco lento, sabe? Porque quando o animal chega aqui, ele chega com vários vícios, vamos falar assim, que não são convenientes para a espécie, né? Ele vem de um cativeiro? Normalmente de cativeiro. Então, quando ele vem de cativeiro, no caso dos macacos, por exemplo, eles vêm comendo fruta, comendo muita coisa que não é da dieta alimentar natural deles. Então, a gente mantém eles aqui justamente para isso, porque eles precisam passar por uma reeducação alimentar
antes da gente soltar, porque senão a gente solta ele não sabe que folha que ele tem que comer, e se ele come uma folha ele pode passar mal, ou então o gastrointestinal dele não está funcionando para digerir aquela folha. Por isso que a gente faz a gente vai mudando a alimentação aos poucos, oferecendo folhas nativas, porque a principal alimentação deles é folha, 80% a 90% é folha, o resto é fruta, raiz, rizoma, flor. E então a gente faz essa reeducação alimentar até que ele possa ser solto e garantir o sucesso dele na natureza, né? Muito obrigada, Fernando. Vocês conheceram aqui um pouco do Reabilita, que é o projeto de resgate da fauna daqui do Jardim Botânico. Em meio a essa vista maravilhosa, o Janela Cultural encerra aqui a sua visita ao Jardim Botânico de Brasília. E fica uma mensagem a da importância do cuidado e da preservação da nossa natureza. A natureza pede socorro. Somos responsáveis pela sua desintegração. Vamos preservar este planeta chamado verde, para que nossas futuras gerações possam também contemplar a alegria dos pássaros, as árvores, os frutos e os rios que nos dão a base da vida. A natureza pede socorro. Vamos preservá-la? O que você faz pelo planeta? Reflita.